Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, segunda-feira, 6 de agosto de 2018, 18 horas e 6 minutos. Eu inicio agora o programa Na Mira do Trader, o tradicional bate-papo aí de segunda-feira, onde eu trago impressões, minha visão para a semana. A gente faz um resumo aí do que tem acontecido nas últimas sessões e eu emito aqui as minhas opiniões, compartilho estratégias e conhecimento com a nossa comunidade. Agradeço a todos, peço que aqueles que ainda não estão inscritos no canal que o façam, participem na área de comentários, o pessoal pede ali alguns estudos que a gente faz, colocam ali links, opiniões, a gente tem falado bastante de política também, que está impactando diretamente na Bolsa, e também compartilhem o vídeo nas suas redes sociais com pessoas que gostam da renda variável e estão interessadas. Para quem quiser ter contato comigo no período da manhã, eu distribuo o informe cenário, que traz sempre um estudo do Ibovespa, falo das bolsas na Europa, do mercado norte-americano, da Ásia, a gente aborda commodities, também fala de política, agora sempre alguma coisa da corrida eleitoral. E é legal porque a gente tem um contato no período da manhã e depois no final do pregão. E também convido para que se inscreva no treinamento gratuito Seja Bem-vindo à Bolsa. Qualidade digital de som e imagem, são 18 vídeos. Eu vou deixar tanto o link para o cenário quanto para o Seja Bem-vindo à Bolsa, que são totalmente gratuitos, na descrição do vídeo. E eu entendo como sendo uma excelente porta de entrada para quem quer ingressar na renda variável. Então, o curso editado, investimento zero, não tem pegadinha, não tem número de cartão. Você simplesmente se inscreve e desfruta desse treinamento, ok? Para quem está chegando agora no canal, eu costumo começar os nossos estudos pelas moedas digitais ou criptomoedas. A gente estuda sempre Bitcoin, Ethereum, Ripple e Bitcoin Cash. E observamos aqui no CoinMarketCap as cotações e depois a gente compara aqui no TradingView. São duas. O CoinMarketCap é um site gratuito, o TradingView é uma plataforma gratuita. Os recursos mais básicos eles oferecem gratuitamente. A gente consegue ali fazer os estudos dessas criptomoedas, que são as 4 mais líquidas, ou que tem maior market cap. Esse é o nosso critério. Então o Bitcoin, eu até comentei com vocês, né? Vamos ver o que o Bitcoin vai fazer no final de semana, né? Ele vinha já de uma movimentação baixista, então a tendência é que ele desse continuidade a esse movimento. Lembrando que a gente antecipou aqui a formação de um ombro, cabeça a ombro invertido, né? E a gente costuma comprar na base do segundo ombro, não somente no rompimento, mas quem comprou aqui se deu bem também. E o mercado tinha uma região aqui de topo duplo no mês de junho, tinha este topo aqui de julho. E o ponto de saída mesmo da operação era aqui os 7.815 dólares, que era um eixo aqui de topo duplo, né? Aí você pode falar, pô, professor, mas isso daí é um topo duplo? O segundo topo, ele é bem mais baixo que o primeiro, tal. Se você interpretar isso daqui como um pivô de baixa, é válido também, né? Você teria aqui topo, fundo, topo, né? E aí uma projeção aqui de região de 7.200 como objetivo, que era a mesma projeção do topo duplo. Foi cumprido, eu acreditava que não parasse aqui, eu até comentei com vocês, né? E o mercado está simplesmente, pessoal, fazendo um pullback. Ele está testando aqui a neckline do ombro cabeça a ombro invertido como suporte. Vamos ver como é que ele vai reagir nessa região. Talvez dando compra de novo, adentrando essa região, violando, aí a baixa continuaria. Aí nós temos aqui o Bitcoin Cash, que nós tínhamos aqui uma expectativa pelo teste desta linha de baixo aqui. Aqui estamos, né? Também um pivô de baixa aqui, topo, fundo, topo, né? E aí é um ponto decisivo, é um ponto importante, mas está com um cara que vai vir aqui, ó, na mínima do dia 12/7, na região ali
de 661, 662. Aí temos o Ethereum. Tudo o que a gente estuda aqui são em dólares americanos, né? O Ethereum foi uma das razões assim que me levou a acreditar que o mercado iria realmente para baixo como um todo, porque ele vinha de um movimento parecido, né, com as outras moedas digitais, fez o pivô de baixa, mas já foi perdendo essa linha de tendência de alta que formava com essa linha de cima um triângulo. Aí ele veio no suporte imediato, que era 418, passou e já veio nesse outro, que é 405, né? E está bem colado aqui nessa região. Então, não tem sinal de reversão, não tem sinal de compra, nada que remeta a uma oportunidade, pelo menos por enquanto. Então, a tendência continue caindo, não tem nenhum grande evento binário, alguma coisa que possa, por exemplo, criar uma expectativa que possa ter uma inflexão. No caso do Ripple, eu até comentava que ele estava com um cara aqui de um fundo triplo, até quádruplo aqui, digamos assim, né? Mas não demonstra força, pessoal. Tá perdendo 0,42, o que ele não fazia há muito tempo, né? Então a gente pode entender isso aqui até como um ombro, cabeça a ombro, né? Então, pelo menos por enquanto, a venda sendo dominante aqui, você vê que as mínimas e máximas estão gradualmente mais baixas. Isso daí é sinal de uma venda sinuosa, né? Não tem uma venda assim pujante, agressiva e tal, mas na ausência da força compradora, a venda vai prevalecendo e empurrando pouco a pouco o ativo para baixo. Ok? Maravilha. Então vamos mudar aqui de alhos para bugalhos, falar do crude oil WTI negociado na Bolsa de Nova York e depois a gente fala de Londres também. Hoje o petróleo está em leve alta, o petróleo tem sim um movimento complexo. É muito mole falar o seguinte, se o petróleo perder 67, ele vem a 64. Se o petróleo romper 70 com 50, ele vem a 7,4 a 7,5. Legal. Mas o que é mais provável que ele faça? Nós temos aqui dois pontos de vista. O primeiro, quando você tem uma movimentação baixista como essa, geralmente o descanso ele remete a uma continuidade do movimento, então o mercado cairia, né? Então seria, em teoria, aí, um cenário mais provável. Quem estuda fundamentos, o fluxo, a situação do petróleo no mercado futuro, acha isso improvável. Então eu tenho contato com essas pessoas. Então, no frigir dos ovos, né, eu acho que ele vai romper aqui o 69, aqui o 70 e 41, que é este ponto aqui, ó, a máxima do dia 30, né, a máxima foi 70,41, e ele vai vir aqui para cima. Então eu entendo isso daqui como um grande fundo duplo, como um W, né? Você vê que hoje a máxima foi mais alta que a sexta-feira, a mínima também foi mais alta que segunda-feira e que sexta-feira, né? Consequentemente que no pregão da véspera, né? No caso aqui dia 2, né? Então você tem uma entrada compradora assim gradualmente, né? Então acho que ele vai para cima. Só que se a gente for estudar isso aqui como algo mais ou menos simétrico, teria algum tempo para trabalhar nesse range aqui, entre 67 e entre 70. Então é a visão que eu tenho aí. Talvez de uma lateralização durante mais algumas sessões, entre o range citado. Quando a gente observa o petróleo Brent negociado na ICE, na Bolsa de Londres, ele tem uma inclinação um pouco mais altista, porque esta região aqui deste fundo, 72,49, foi respeitada. Nós temos mínimas e máximas mais altas nas últimas 3 sessões. Hoje um pregão altista e está com cara disso aqui ser um pivô de alta. Então eu teria aqui um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior, para que seja rompido aqui o 7559 e esse pivô seja acionado. E nada impede que fique mais alguns dias de lado aqui antes de acionar o pivô, andando mais ou menos em linha com o petróleo WTI. Ok, pessoal? Muito bem. Então, falemos agora do EWZ,
que é a ETF brasileira negociada em Nova York, né? Aproveitando que a gente está com o TradingView aqui aberto. O sinal de hoje, ele chama atenção, sim. Professor, é um arame de topo? É, só que o movimento que antecedeu esse padrão, ele é curto, só que requer atenção. Nós temos um candle aqui, marcado dia 25/7, cuja máxima é 37,21, e ele fechou abaixo, quer dizer, nós tínhamos um pivô de alta acionado na sexta, e hoje está mostrando fraqueza, então seria interessante que o EWZ ficasse acima de 37,21 para anular esse padrão, senão, no mínimo, o que vai fazer é preencher esse gap. Ok? Então, EWZ já falamos, vamos agora às bolsas norte-americanas, Dow Jones aí na tela. Então eu tenho uma sessão de leve alta, só que com máxima e mínima mais alta que a sessão anterior, isso é importante. O fechamento acima da média de 5 é importante. O fato de ser um candle verde também e de fechar acima de 25.400, né, que em conjunto aqui com 25.450 são regiões que ainda estão na memória dos investidores. Então, tende aqui a continuidade de uma alta chata, passo a passo, gradual, mas que deve, assim, prosseguir. No caso do S&P, claramente nós temos uma bolsa mais forte, né? O S&P tem um gap aberto aqui, eu não sei se ele foi fechado hoje, vamos ver. Aqui onde eu vou colocar um círculo em amarelo, aqui nós temos um gap. Né? Ele seria fechado exatamente a 2.853. A máxima aqui do dia 25 tinha sido 2.848 e a máxima de hoje 2.853. Professor, fechou o gap? Fechou o gap. Né? Então aqui... Agora vamos ser criteriosos, era 2.85353. A máxima do de hoje 2.85311. Fechou o gap? Pô, pessoal, não fechou. Então esse gap continua aberto. Gap é gap, né? Não tem meio gap. É que nem mulher grávida, não tem mulher meio grávida. Ou tá grávida ou não tá. É que nem gap. Né? Então o que a gente poderia fazer aqui? A gente traça aqui esse ponto que é o 2.848. Se o mercado ficar acima do 2.848, ele deve seguir aí realmente em alta, uma alta firme, acionaria inclusive um pivô, e amanhã deve fechar esse gap aqui de fato, a não ser que já comece o dia em baixa, tal, mas não é o caminho mais provável. O índice Nasdaq muito forte, né? Nós temos atualmente, né, pessoal, um novo mundo, né, realmente envolvendo tecnologia, muita coisa acontecendo de forma célere. E a bolsa de tecnologia Nasdaq, ela reflete isso de uma forma mais prática, lúdica, né? Inclusive, grandes empresas como a PepsiCo têm ações no índice Nasdaq, por aí vai. E é um índice muito, muito, muito forte, né? Fechou acima do 7,87, que era a topo anterior, né? Não a máxima histórica, mas um topo importante que gerou uma queda em junho. Médias cruzadas para cima, mínimas e máximas mais altas. Aqui a gente teve aquele típico movimento que eu ensino sempre aqui. Nós temos o Marubozu num ponto importante, pausa para a continuidade da movimentação. Isso é típico dentro de movimentações em tendência. Ok, agora a temporada de balanço, os Estados Unidos também. Aí os negócios eles ficam bem agitados. Certo? Então, vamos falar das bolsas internacionais, falar um pouco do índice DAX e também da bolsa de Xangai. Bolsa de Xangai caiu 1,29, índice DAX caiu 0,14. Então o índice DAX é um caso sério, né? Eu comentava com vocês que eu não acreditava numa alta para hoje, porque enquanto o índice DAX estiver abaixo dessa LTA, linha de tendência de alta, e da média de 21, você não tem força compradora, né? Na verdade, tem um grande imbróglio aqui na Bolsa de Frankfurt, sendo sincero. Esse ponto para mim é importante, a mínima aqui do dia 31/5.
Você vê que o mercado tem rondado essa região e tem trabalhado aqui nos arredores dela, e é isso, né? Nós temos uma indefinição. No caso da Bolsa de Xangai, eu estava falando com um aluno meu hoje que opera no HSBC de Hong Kong, foi meu aluno da turma de 2009 de Porto Alegre, e ele falou: professor, você notou que a Bolsa de Xangai está num bearish market, né? O que é o bearish market, né? Bearish market é quando o mercado trabalha 20% abaixo do seu topo anterior. Putz, o que é esse topo anterior? Aí pode ser da máxima mais recente, né? A gente tomou como base a máxima do ano, né? Aqui no final de janeiro, né? Então tá 20% abaixo, quer dizer, a gente tem um bearish market lá. Não firma, a gente traçou a CLTA, não sustentou, média apontada para baixo, perdeu esse suporte, está vindo aqui na mínima do ano de novo, que foi marcada no dia 6/7. Quer dizer, a guerra comercial está realmente afetando a Bolsa de Xangai. Isso é nítido, claro, realmente é fato. Então, para os Estados Unidos tem sido melhor do que para a China essas retaliações mútuas, naturalmente iniciada pelos norte-americanos. Não estou dizendo que tem ou não tem razão, eu estou falando de fatos aqui, que nem quando a gente fala da política, né? Então vamos falar aqui do Ibov. Eu, pessoal, falo aqui abertamente, isso eu falo há 4 anos, desde que as outras eleições foram encerradas, eu falo que o Geraldo Alckmin será o próximo presidente. Eu não falo isso depois de acordo com o Centrão, ou depois da formulação de acordo com o PPS, ou Ana Amélia de vice e tal. Eu falo isso já faz tempo, eu acho que vai ser mesmo. Eu acho que vai ter um segundo turno, né? Eu não acredito que ninguém ganhe no primeiro turno. Eu acredito que o Alckmin estará no segundo turno, né? Eu acho que os candidatos vão praticamente empatados para o segundo turno. E eu não acredito, por exemplo, que a gente tenha uma surpresa, por exemplo, nessa eleição, de candidatos que eu particularmente gosto. Eu acho que o Álvaro Dias é um ótimo candidato, eu acho que o João Amoedo é um ótimo candidato, mas eu não acredito, por exemplo, que eles cresçam e vão ao segundo turno, por exemplo. Não acredito, né? E eu acho que outras candidaturas dificilmente vão decolar, como, por exemplo, alguma candidatura de extrema esquerda, como o Guilherme Boulos, ou como a candidatura do PSTU, ou, por exemplo, a candidatura da Marina, por exemplo, que seria uma surpresa, mesmo com o Eduardo Jorge de vice e coisa e tal. Não acredito, né? Alguns desses que eu falei, bons candidatos, mas não acredito, por exemplo, que decolem. Bons candidatos que deixem bem claro: Álvaro Dias, João Amoedo, e talvez a Marina dentro de alguma composição, mas não como presidente especificamente. Talvez seria uma boa ministra, como já foi, ou algo do gênero. E como eu acho que inclusive será do próximo governo, caso aceite. Sendo bem sincero, pessoal, para mim a polarização é entre o Geraldo Alckmin e disputam, na minha visão, para ver quem vai para o segundo turno, o Jair Bolsonaro, naturalmente, a candidatura de esquerda, que lembra que eu disse a vocês que eu acreditava em alguma composição envolvendo Manuela Dávila e o PT, do Guilherme Haddad, que era algo impensável, nós comentamos aqui, e foi materializado. Deve ser de fato a chapa, porque o Lula não vai ser candidato. Haddad e Manuela Dávila. Tanto que o Haddad deve ir a debates, deve andar nas caravanas com a Manuela Dávila e tal. E aí a gente tem o Ciro Gomes aí, que para mim não irá, nem vai ameaçar, nem deve ser uma ameaça para o segundo turno, porque ficou isolado. Então essa é a minha opinião, ok? E o Ibovespa hoje, ele fez um movimento depois de uma grande alta na sexta-feira. Eu vejo como interessante aqui que ele manteve o pivô de alta acionado acima de 80.590 pontos, né? O volume foi baixo, quer dizer, não tinha muita gente disposta a vender hoje, né? Existe uma distância em relação à média, o mercado não tem se distanciado do mundo, então quando ele dá um salto, ele equilibra depois. Eu não duvido, por exemplo, de uma descida para testar o 80.590 aqui como suporte, movimento de pullback, ou até beliscar a média de 5 aqui, é admissível dentro do movimento, ok? E o alvo aqui para a semana é 82.200, na minha opinião. Acho que é o alvo aqui para a semana. Ok? Acho uma semana
mais travada, tá? Isso daqui é alvo. Se for rompido, maravilha. Aí teria uma bateria de resistências à frente, teria aqui 82.760, teria 83.155, teria 82.830, teria 82.900, porque foi uma região que travou o mercado na época, então ela deve ser testada aqui, o mercado vai encontrar algumas trincheiras pelo caminho, ok? Mas a tendência mantém-se altista, mercado inclinado para cima. Enquanto eu falo a vocês aqui, tá saindo aqui um pushing para mim da Exame. Defesa de Lula desiste de pedido de liberdade no STF. Então é algo relevante. Aqui no caso do BOVA11, uma queda um pouquinho maior que o Ibovespa, nós temos aqui um sinal também um pouquinho mais, digamos assim, claro que pode ter uma correção amanhã, só que o volume é baixo e a tendência é de alta, então podemos ter um pregão altista, sem dúvida, né? Existe um outro gap aqui, deixado entre o pregão de quinta e sexta-feira, e o pivô de alta ele foi acionado aqui no rompimento da região de 77,67, né? 77,65, 77,67. Aqui tinha um gap e fechou, então mesmo que nós tenhamos correções, eu as entenderia como sendo oportunidades. Ok? Em seguida o dólar, né? O dólar eu até comentava com os meus alunos hoje, eu falei, pessoal, o dólar ele cumpriu aqui uma simetria na região de 3.702 e 500 por ali. Hoje veio exatamente nesse ponto, pessoal. Ele tinha vindo nos 3.704 e 500, né? E hoje ele veio exatamente no ponto, 3.702 e 500 cravado. Abaixo desse ponto vai para 3.650, né? Nós teríamos uma frustração de quem acredita na formação de um fundo duplo, mas pode formar um fundo duplo também? Pode, né? Nós temos aqui um eixo aqui a 3.794, poderia trazer o mercado rapidamente a 3.900, né? Então é uma hipótese também, precisaria de talvez mais alguns dias aqui para consolidar essa região como fundo, talvez mais 3 pregões aqui de lado para consolidar e depois subir, mas não acho que seja o caminho mais provável, a não ser que a gente tenha uma grande novidade, algo no sentido negativo. No caso do índice futuro, eu falava a vocês o seguinte, a região aqui é uma região complexa, porque existe aqui um gap, né? Existia, né, no 81.740, esse gap ele foi fechado na sexta-feira. Hoje foi um pouquinho acima do gap, né? 82.095. Quem diria, pessoal, que o mercado bateria 82 mil pontos dentro daquele furacão que estava em junho, né? A gente antecipou aqui. E essa região, ela é complexa porque ela tem o gap, ela tem aqui o 81.650, que foi o início de fato aqui de uma queda mais aguda, né? É como se você mergulhasse o camarada aqui, você tira ele da água e mergulha de vez. Tira ele da água, mergulha de vez. Aqui foi para baixo mesmo, né? E nós temos aqui este ponto do dia 9 de fevereiro, que é 81.995. O mercado testou hoje. E este outro ponto aqui que gerou uma temporada de queda, marcado em 5 de outubro de 2017, 82.236, que por pouco foi testado hoje. Então nós temos 1, 2, 3, 4 pontos importantes aqui, então é normal que o mercado não rompa na primeira batida. O pivô de alta para ser preservado, 80.715, que foi quase a mínima de hoje aqui, foi 80.985. Então esse ponto aqui é suporte, 80.715, máxima do dia 25 de julho. Observando aqui o intraday, existia uma distância em relação à média de 21, o mercado trabalhou o dia inteiro em busca da média, e aí ele tem, digamos que ele está assim com os indicadores aliviados para uma continuidade de um movimento ascendente, ok? Então falamos China, Alemanha, as 3 bolsas americanas, criptomoedas, BOVA11, Bovespa, dólar, índice. Então vamos agora para os pedidos do YouTube e para os destaques do dia. Pessoal, destaques do dia não tem nem muito o que falar, né? É Marisa e JHSF, né?
Então, não tem muito aqui o que discutir. Então, vamos lá, JHSF3. Eu falava para vocês semana passada que essa semana eu achava que ela testaria 1,29. Ela fez isso. Acho que ela veio no 1,28 hoje. Veio no 1,28. Então, esse é o ponto, né? É um eixo de W que tem como objetivo 1,80. Então, teria que romper, né? Esse 1,29 não é um ponto à toa, né? Veja aqui que 1,30 foi o grande fundo de dezembro de 2016 que levou a ação a 13,10. Então, se a gente entende que tem uma simetria, né, entre o movimento atual e o movimento de 2016 no primeiro semestre, de repente a gente pode estar num momento especial para o ativo. Tem ocorrido aumento de volume, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? A MAR3 disparou. É uma ação que a gente vem comentando aqui há algum tempo, que ela tem um ombro, cabeça, ombro invertido. A neckline foi acionada. A neckline ela nunca é muito clara. Eu pego o movimento mais alto, né? Então, o 5,15 aqui seria o ponto mais alto. Você vê que tem um ponto de repique aqui, 5,17. Acima de 5,15 e 5,17 eu acho que acelera a alta, né? E existe um ponto importante aqui que é o 4,90. Ela rompeu, acionando assim um pivô de alta maior, e ela tinha acionado um pivôzinho de alta menor logo de manhã também nos 4,55 aqui. Então, um movimento muito técnico, muito interessante para o ativo. Ok? Aí nós temos aqui para hoje, a gente vai fazer BTOW, a Anima 3, Card, Cielo, Ecor 13. Eu vou fazer um fundo também, fazer 6 ativos hoje, que é o BRCR11. Começar por ele aqui. Então tenho aqui BRCR11. Os fundos estão sendo alvos de matérias agora, têm sido popularizados. O fundo, pessoal, é que nem ação, tem que estudar fundamento, tem que acompanhar uma casa de research, uma corretora, alguma coisa do gênero. E aí você usa o gráfico também e tira suas conclusões. Inclusive nós abordamos fundos imobiliários nas imersões. A gente vai ter a próxima agora dia 4 e 5 de setembro. Aquela minha velha teoria. Uma coisa é você comprar, por exemplo, na alta, mas aqui a 108, uma coisa você tem a oportunidade de comprar a 90. Isso aqui parece uma formação de pivô, fundo, topo, fundo, né? Para ir subindo aqui, romper aqui os 96 e ir embora. Então eu vejo aqui, até para entender que é um bom momento, como uma boa oportunidade este fundo descontado. O gráfico aqui indica uma possibilidade aqui interessante, um fundo consolidado a 88, agora se perder 88 tende a voltar aqui para os 83. Ok, falar de Ecor e Cielo. A Ecor Rodovias hoje recuou, né? O mercado como um todo, nós temos esse gap aqui que por enquanto está preservado como sendo de fuga. Eu acho que acima de 8,40 mostra alguma força, ok? E o ponto alto seria o rompimento de 8,61, faria um pivô com uma perna aqui bastante expressiva, né? O primeiro movimento do pivô, né, geralmente ele é uma prévia, um sinal, né? Até pela própria sequência de Fibonacci, quanto maior aqui o primeiro movimento, mais extenso geralmente é o movimento caso o pivô seja acionado. E eu costumo olhar muito resistência, né, depois de rompimento. A região de 9,50, 9,60 aqui seria um provável alvo assim, de uma movimentação de prazo mais curto, né? Aí nós temos Cielo. Cielo talvez seja a nova bela adormecida aí do mercado, a encantada. O mercado costuma exagerar com alguns papéis, como fez com BR Foods, como fez com Semig. A tendência é futuramente recuperar. O que eu acho aqui da ação? Ela está vendida, não tem sinal. Tinha um sinal aqui entre os dias 31 e dia 1º, mas esse sinal foi anulado hoje. Só que está caindo sem volume, se é que isso daí
significa alguma coisa, pessoal. Então é isso. Ela anunciou uma política de dividendos, o mercado não comprou, o Alten se destacado muito, tem Safra Pay, tem a própria rede, tem a Elavon. Então, quer dizer, a empresa precisa mostrar que veio e o gráfico, caso ela volte a trabalhar acima de 14,28, mostre volume, e especialmente depois trabalhe acima do 5,12, trabalhe acima de 5,12, que é esse ponto aqui marcado, aí ela pode ter uma reação inclusive forte, porque trata-se de uma empresa premium, mas que precisa reagir um pouco, aí tem ficado muito apática, vendo algumas concorrentes agirem, mas o papel está extremamente descontado, na minha opinião, e mesmo com todos os problemas, descolado da sua realidade. Mas mercado é mercado, mercado é soberano. Aí teria que comprar e deixar o tempo fazer o seu papel, mas a empresa tem que ajudar nesse caso também. Cecildo Car System é uma empresa que eu participei do IPO, eu até comentei com vocês outro dia. É um papel com uma liquidez limitada, né? Tem um gap aqui, pode funcionar como imã para atrair os preços, mas somente se a ação começar a reagir com algum acréscimo de volume e tal. Esse movimento parece um movimento para a formação de um pivô, só que a queda de hoje trouxe a ação abaixo da média, então ela tende aqui na minha visão a continuar caindo, e eu teria 2 pontos como referência. A perda de 6,85 projeta a ação a R$ 6,00, por outro lado, acima aqui de 7,50, eu acho que ela vem testar aqui o 8,27, inclusive testa e rompe acionando um pivô, subindo aos 10 aqui para fechar o gap. Certo? E aí, por fim, ANIM3 e BTOW. Então vamos lá, AN, que é Anima, né? Educacional. Vamos ver se o meu Cartesian me ajuda. Aí no caso. Lá. Anima 3 não quer aparecer, pessoal. Vamos ver aqui BTOW. Uau, também não. Então, bom, enquanto a gente tenta carregar, deixa eu dar o último recado aqui. Bom, os dias, vou tentar ser rápido aqui, pessoal. Dias 4 e 5 de setembro, nós teremos a imersão técnica Top Traders, as aulas online, práticas, ao vivo, durante o pregão. Nossa plataforma educacional, você consegue, ela permite que você... Vou fechar e abrir o cartezinho enquanto isso. Ela permite que você veja a minha imagem. Vamos ver aqui, o cartesia não fechou, vamos aqui no Ctrl Alt Del. Eu vou falando com vocês só enquanto eu reinicio a plataforma aqui. Então, nós temos uma plataforma que é a Eduz, né? Ela é um sistema de pagamento seguro para quem for pagar o curso com cartão, com boleto, é bem tranquilo, ok? A gente já usa há muito tempo, usava até na época do Infomoney também. E ela tem uma plataforma educacional chamada Nutror, que permite que você... a gente integra o chat roll, você consegue falar comigo ali através de um chat, você vê a minha imagem, ouve a minha voz, a gente trabalha com câmeras de alta qualidade, a gente fica como equipe, então você consegue ter um aproveitamento pleno, pessoal. A voz sai com qualidade cristalina, a imagem também, o chat a gente se comunica em tempo real, aí eu passo os comandos, eu vou compartilhando minha carteira, o que eu vou comprando, você vê os critérios que a gente usa acima das operações em si. Então é muito legal e você consegue me assistir de um tablet, de um celular, de um desktop, de um notebook sem nenhum problema. A latência é bem baixa, então com uma internet mínima ali você consegue assistir, não vai consumir muito do teu pacote, consome, mas nada que seja... Se você estiver na rua, por exemplo. Só que o que acontece? Antigamente a gente demorava, há um tempo atrás, 1 semana para subir o curso e disponibilizar ele por 1 ano. Ele vai ficar disponível por 1 ano, você pode estudar quantas vezes quiser, mas no dia do curso a gente já sobe para o Vimeo, você consegue assistir à noite, inclusive colocar as operações em prática no dia seguinte, que é a operação de swing trade, então não vai ter problema. E o que a gente vai observar? Vai operar dólar, índice, criptomoeda...
mini contratos, né, de índice dólar, montar carteira de ações, fundo imobiliário, estaremos juntos aí, por isso que chama imersão, como se a gente estivesse num aquário aí, operando, compenetrados no mercado. Ocorre o seguinte, na segunda-feira que vem, no dia 13, as matrículas serão abertas somente para pré-lista, ok? Se você quiser fazer tua reserva, entrar na pré-lista, nome e e-mail no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E aí, para a pré-lista eu garanto 30 dias de cartezinha, 2 semanas no meu grupo, que é o Passaporte Premium, com o direito de permanecer depois, e a gente vai dar um mega presente na segunda-feira. Caso ainda tenhamos algumas vagas, o curso abre para o mercado em geral para quem não está na pré-lista na terça, no dia 14. Pessoal, para quem é aluno do curso Top Traders 360, que é o nosso curso que tem análise técnica, índice, dólar, montagem de carteira, só que gravado, né? É um curso de prateleira. Escreve para suporte@toptraders.com.br porque você terá desconto, ok? E se você participou das imersões anteriores, escreve também que tem uma condição especial. E para quem me ouve aí, que são os alunos do Passaporte Premium que integram o meu grupo, claro que para vocês tem descontos também, condição especial para fazer o curso, ok? É só escrever para suporte@toptraders.com.br que aí o pessoal responde lá e aí acerta tudo com vocês. No caso da BTOW, que a gente estava falando aqui, é um ativo, ele é impressionante, o movimento é fantástico, blá blá blá, só que a gente adiantou a movimentação aqui em vários momentos, é um daqueles ativos que se eu tivesse capital extra eu entraria, né? E pessoal, uma compra mais clara que essa é impossível, por quê? Lembra que eu comentei que essa figura é como se a gente tivesse um ombro, cabeça, ombro invertido, só que com um alvo já definido, então aqui é mole, ó. O alvo qual que era dessa operação? 32,25. Então daria para ter comprado quando ela fez aqui esse arame de fundo entre os dias 7 e dia 8, né? Então era compra nos 24 para vender nos 32. Se eu tivesse comprado aqui como eu teria comprado se eu tivesse capital, muita gente que assiste o Radar na mira do trader, inclusive comprou, para vender nos 32, né? Ou sendo mais preciso, no 32,25. E agora? Agora é o seguinte, se você continua mantendo a compra, você coloca stop acima do 32,25. Então o alvo anterior, né, que era uma antiga resistência, se torna suporte pela inversão de polaridade. E aí, se perder 32,25, você cai fora da operação e bota o lucro no bolso. Simples assim. Porque acima do 32,25 ela tende a continuar subindo. Se ela perder, ela deve vir aqui. Ela tem aqui 31,28 de suporte, depois ela tem aqui o 31,78, aí já é uma outra situação. E este gap que foi aberto semana passada, ele pode ser um gap de fuga sim, né? Na verdade, acho que nem chegou a formar gap, deixa eu ver. 29,87, 29,85, então não tem gap aqui não. Mas teve forte volume, mas é o mesmo raciocínio aqui de um possível gap de fuga. Ok? E aí tem a Anima, né, que a gente não conseguiu estudar, eu reiniciei aqui. Pô, só faltava, daí é sacanagem, né, essa Anima de novo aqui. Aí vai ficar para amanhã, pessoal, Eu, sinceramente, eu não tenho muita paciência com esses... Eu acho que é tão simples aqui carregar. Enfim, não tá carregando, a vida que segue, amanhã a gente estuda. E o mundo é cor-de-rosa, lá. Então, no caso aqui da Petrobras, hoje o petróleo não comprometeu, mas a Petrobras tem feito um movimento aqui muito contido, com candles curtos, sem movimentos esticados, então simplesmente ela fez o que ela tem feito, né? Poderia voltar para fechar o gap aqui, 20,78, poderia. A grande questão, pessoal, é que a gente falou em compra na Petrobras aqui nos R$14 para vender a 21, que é 50%. Então a venda era nos 21 e 27, né? Então, de repente, se ela cair, teoricamente estaríamos líquidos, assim, digamos assim, pela ideia da operação, né? Eu sei que muita gente entrou. Agora, tem média de 21 como suporte, tem esse topo aqui no 20,78, tem o 19,97, enfim. Agora ela não tem uma sinalização mais clara. Correções eu vejo como oportunidades, porque ela tende, na minha opinião, pelo balanço, fundamentos, pela política, uma boa presidência agora, expectativa de um candidato reformista crescer
em eleições ela tenderia à apreciação. Mas nada que impeça, por exemplo, o ativo de corrigir no meio do caminho, passar por algumas turbulências e coisas do gênero. Ok? Então vamos lá, vamos ver se Vale aqui carrega pra gente. E eu acabei saindo. Eu acho que para eu não ter que logar de novo aqui o broadcast, eu vou fazer aqui no TradingView. Eu vou falar aqui de BBS3, que é Banco do Brasil. E aí eu falo de se a Vale carregar, a gente faz a Vale ali, enfim. Banco do Brasil, pessoal, a gente tem como alvo agora para o mês de agosto o 37,24, que é essa região aqui. Eu acho que busca no mês de agosto ainda. Lembrando que a gente tem vencimento do índice semana que vem. E este ponto, que é o 33,74, ele, uma vez vencido na sexta-feira, acionou um pivô de alta. Pode ter um pullback até ele, que seria um movimento de retorno para testá-lo como suporte, mas o alvo continua aqui, na minha visão, inalterada, topos e fundos ascendentes bem delineados em Banco do Brasil. BBDC4, eu vejo aqui uma região de alvo como sendo 33,72, que nada mais é do que a máxima aqui do dia 10 de maio. Né? Este pullback que eu citei anteriormente em Banco do Brasil foi feito em Bradesco, né? O ponto aqui era 31,73, a mínima de hoje foi 31,69. Então houve já o pullback, mesmo que ainda caia um pouco aqui, corrija para se aproximar de médias, procedimento natural de topos e fundos ascendentes, eu ainda vejo este ponto citado anteriormente como sendo alvo. Voltando para a Vale aqui, carregou no Cartesian. Uma sessão de leve queda. Vale é Vale, né, pessoal? Vale é Vale. Hoje a gente teve... tudo bem, eu concordo que o cobre e outros metais caíram em Londres. Porra, mas a gente teve um fechamento, no caso do minério de ferro, 4,87 de alta, fechou a 506,5 yuanes na bolsa chinesa de Dalian. Aí a Vale cai, né? Só que cai sem volume. É um candle verde, ou seja, na minha opinião, 55,37 continua como alvo. Pô, professor, mas você falou anteriormente que o alvo era 56. Pessoal, pagou dividendos, aí aqui usa o gráfico ajustado, muda aqui o ponto. E é isso, ela tende a continuar subindo, romper aqui os 53,64 e buscar o alvo 55,37 no momento. Caso corrija um pouquinho, venha até a média, fique lateral, não altera em nada essa expectativa. E este gap aqui, aparentemente, de fato, é um gap de fuga. Vamos ver se a gente consegue fazer YouTube aqui. YouTube carregou, maravilha, excelente. YouTube, eu vejo os 49 como alvo para agosto. Ela fez uma correção de livro aqui, buscando uma região de topo anterior, consolidando um fundo com 3 batidas aqui em candles diários. Uma correção normal, 0,73 de queda, veio até a média de 5, 46,23 é suporte. Este ponto aqui também é suporte no 46,53. Mesmo que continue de lado, corrija de leve, que de forma moderada tende a romper 47,28 e vir nos 49, que é o seu alvo para o mês aqui em cima. Tentar fazer anima aqui, senão eu faço no TradingView. Não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. Agora carregou. Hoje, pessoal, levei meu carro na revisão semana passada e ficou com um pequeno detalhe. Aí marquei lá na concessionária, tal, aquele plano de excelência, levei o carro lá hoje, o carro não apresentou o pequeno problema que tem que ser corrigido. Nada que impeça o funcionamento, que é um carro com 2 anos de uso, mas acho que o carro estava, naquele momento, estava me sacaneando. Eu saí da concessionária, virei a esquina, ali estava o pequeno intempérie. A mesma coisa aqui da Anima. Ela ia fazer o seguinte comigo, eu iria encerrar o programa, o gráfico iria normalizar, mas como eu fui paciente aqui, ela não me pegou. Pessoal, a Anima é um caso interessante. Se você pegar o setor aqui e você olhar, por exemplo, o gráfico de Croton, né?
É um gráfico interessante também, se você pegar... eu estava viajando aqui, colocando a EDU. Muita coisa hoje. Colocar a EDU no gráfico aí é dose, né, pessoal? Se você colocar Estácio aqui, é um gráfico interessante. E se você colocar a Anima, também. Se você me perguntar se ela seria a minha primeira opção no setor educacional, eu diria para você que não. Mas se você falar, professor, eu gosto da ação, eu gosto daquela sua teoria que comprar em 29 não é negócio, comprar em 16 é. Né? E eu aprecio a ação, eu conheço os fundamentos e tal. Você acha que, por exemplo, valeria uma compra para médio prazo? Putz, eu acho que sim. Né? Então, sendo sincero, é a minha opinião. A ação está com um cara que vem buscar aqui os 20, né? E para isso bastaria ela romper 16,72. Mas não é que ela vai romper, pessoal, e 2 dias depois ela vai buscar os 20. Isso daqui, tudo que eu falo é médio prazo, é aquela história da maré, da onda e da marola. Eu surfo a onda, né? Que é a operação de swing trade. Ok? Então, missão cumprida, todos os ativos aí estudados. Dei todos os recados. Então, vou deixar aqui o link do Seja Bem-vindo à Bolsa para vocês se inscreverem. É até um primeiro passo para quem quer fazer a imersão. Dá tempo de você estudar o Seja Bem-vindo à Bolsa, se preparar para a imersão e fazê-la em setembro. Tá? Vou deixar o link da imersão técnica para pré-inscrição e também para vocês assinarem Informe Cenário. A gente vem de uma sequência de 6 semanas excelentes. Espero que tenhamos mais uma semana muito boa. Vamos trabalhar firmes e fortes para isso. Agradeço o prestígio, a audiência, pessoal, a atenção, a participação de todos. Não é mole você ouvir uma pessoa por 40, 50 minutos. Eu tenho 1 ou 2 só no mercado que eu tenho paciência, os outros eu não consigo. Então, além de você gostar do trabalho da pessoa, se você tem que gostar da pessoa, né? Você tem que se identificar, você tem que entender que ela é uma pessoa idônea, uma pessoa séria, uma pessoa profissional. Você tem que gostar da voz, das abordagens, do assunto, senão você não assiste, né? Então, ter quase 3 mil pessoas por dia, né, que estão dispostas a me ouvir por 40, por 50 minutos, para mim é uma honra. Então, eu tenho que vir aqui bem preparado, com seriedade, com profissionalismo, para trazer para vocês o melhor. Então, que assim sigamos. Um forte abraço, saúde e paz a todos aí e suas famílias. Hoje uma noite fria de verdade aqui em São Paulo. Pessoal, só para finalizar, aqui em São Paulo, paulista quando faz aqui... O meu pai é do interior de Pernambuco, minha mãe é do interior de São Paulo. E eu moro no ABC, morei no ABC Paulista, em São Paulo, na praia, eu moro em todo lugar aí. Aqui, e quando você vai para o Rio Grande do Sul, para Curitiba, é frio mesmo, são 2, 3 graus. Eu fiquei na Europa um tempo. Aqui em São Paulo é assim, deu 20 graus, principalmente onde eu tô aqui. No litoral também era assim. A galera coloca bota de neve, gorro, luva, casaco, sobretudo. E eu acho o máximo, eu me sinto aqui em Nova York. Como eu nunca fui a Nova York, eu me sinto aqui em Nova York, mas eu acho engraçado. Eu coloco uma malha aqui, uma calça. Às vezes estou até de bermuda e uma jaqueta, uma camiseta aqui no frio. Mas é algo interessante, eu acho muito legal, porque eu me sinto aqui como se eu estivesse numa cidade fria de verdade. Então, brincadeiras à parte, adoro São Paulo, adoro as pessoas aqui, como em todos os lugares, fui muito bem recebido, né, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, onde eu trabalhei, mas é algo que eu teria que comentar aqui. Eu comento com a minha família em muito bom humor esse comentário. Inclusive, ontem nos reunimos para uma comemoração familiar, tava todo mundo de gorro, de luva, de bota de neve, eu tava de bermuda, uma camiseta e uma jaqueta, e eu tava tranquilo ali. Mas é engraçado, tá bom? Pessoal, saúde e paz, que tenhamos uma excelente semana. Quarta-feira não tô na arena, Corinthians e Colo-Colo vai passar pela TV, Corinthians 2, Colo-Colo 0, já vou dar o palpite agora. Valeu, bons estudos.